Guys, agora que nós temos uma ideia de limite, nós vamos resolver alguns exemplos. Na verdade, serão vários exemplos. E como eu falei para vocês, nós não iremos nos aprofundar nesse conteúdo. Então, eu vou explicar algumas técnicas de cálculo de limite de sequências, sem dar detalhes do teorema que garante a veracidade dessas técnicas. Mas em caso de vocês tiverem interesses nesses detalhes, daí vocês podem perguntar que eu dou maior esclarecimento, ok? Mas o nosso foco principal é séries, só que a gente precisa saber calcular limite de sequências para poder estudar séries. Senão não tem como estudar, não tem como analisar uma convergência ou divergência de uma série. Por isso a gente vai trabalhar com isso aqui. No primeiro exemplo, encontro o limite de 3n sobre n menos 15. Se você notar, não tem nada aqui embaixo. Nos livros normalmente vai ter n tendendo ao infinito. Daí eu já falei, mas vou lembrar que não precisa colocar n tendendo ao infinito, porque já fica sempre subtendido que em sequência o n vai para o infinito, ok? E aí eu vou calcular esse limite, colocar aqui embaixo, eu coloco a nossa solução, coloco aqui limite 3n e n menos 15. E guys, uma técnica muito boa para calcular limite de sequências, não funciona sempre, mas funciona uma grande parte das sequências que nós iremos trabalhar. É trocar o n por x e transformar seu limite de sequência em um limite de função igual aquele visto no cálculo 1. Então vou trocar aqui, ó, limite vai ficar 3x sobre x menos 15. Só lembrando que o n é um número natural, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Quando você troca de n para x, você está trocando expandindo de n natural para uma função. Então tem um teorema que diz isso aqui que eu vou colocar. Falei que não ia dar detalhes, né? Então vai ser só um rascunho mesmo. Vou colocar bem aqui a parte. Tem um teorema que diz o seguinte, que se você estiver calculando o limite de uma sequência, não sequência, usa a variável n. E você troca esse n por x, aí vai ter o limite de f de x. E ao trocar por x vai dar um L, então o da sequência também vai dar L. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós podemos trocar esse n por x e x tendendo ao infinito, aqui tem que colocar, tá guys? Porque aqui essa parte é limite de funções. Se der certo o limite aqui, é porque vai dar certo o limite aqui, o valor é o mesmo. Então bora calcular esse limite aqui. Agora a gente não está mais em sequência, está em função. Então pode fazer isso? Pode, faça e fique feliz. E aqui para a função, perceba que quando o x vai para o infinito, dá infinito em cima e infinito embaixo. Então infinito sobre infinito, você pode usar L'Hopital, que é bem prático. Usando o L'Hopital, dá 3 em cima. 3, para quem não lembra, L'Hopital é deriva em cima, deriva embaixo. Não é usar a regra do quociente, é deriva em cima, deriva embaixo. A derivada embaixo dá 1, nem precisa colocar. Mas nesse caso, a gente vai colocar por causa do L'Hopital, deixa claro que foi usado o L'Hopital. E 3 sobre 1 já é uma constante 3, pronto, está calculado o limite. Agora a gente pode ir para o próximo. Nesse exemplo, queremos saber se essa sequência é convergente ou divergente. Então a gente pode utilizar o mesmo truque do exemplo anterior, mas uma breve olhada você percebe que se você for querer usar L'Hopital, aqui embaixo é uma raiz, e aí ao derivar uma raiz, pode ser que não seja tão conveniente, pode ser que seja um pouco mais complicado. Mas dá para sair ainda assim, trocando o n por x e usando o L'Hopital. Entretanto, nós vamos usar
uma outra técnica aqui, para a gente já ir conhecendo outras maneiras, que no fundo essa outra técnica é nada mais do que algo que a gente já viu lá no cálculo 1, que é quando eu tenho raiz aqui embaixo de um polinômio, você dividir em cima e embaixo por uma potência da tua variável, no caso n. Então, como aqui é n, eu vou dividir em cima e embaixo por n. Ao dividir aqui em cima por n fica 1, e ao dividir embaixo por n, eu vou jogar dentro da raiz e todo elemento ele entra na raiz como seu quadrado. Então aqui embaixo do 10 vai vir como n quadrado, mais, e aqui embaixo do n vai vir como n quadrado. Ou seja, o que foi feito aí foi dividir por n em cima, ficou 1, dividiu embaixo, só que eu já coloquei direto dentro da raiz. Então tá aqui embaixo do 10 mais n, tá embaixo do 10 mais n, e entrou como quadrado. Daqui antes de prosseguir, dá para fazer uma simplificação aqui. Então a gente vai fazer, vou colocar aqui, dei espaço aqui, mas eu vou colocar aqui mesmo, tá? Limite, coloco aqui o meu limite. Então fica embaixo, fica 10, deixa eu fazer direitinho, fica 10 sobre n, mais, simplificando aqui, vai dar 1 sobre n. Então temos a raiz, o traço do denominador e 1. Agora pronto, você pode analisar seu limite, que você já tem um resultado. Quando n vai para infinito, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0 também. Por que vai para 0? Mesma situação de que se fosse para x. N está indo para infinito, então você tem um número dividido por um número grande, fica pequeno, grande porque está indo para o infinito. Número dividido por um número grande fica pequeno, então vai para 0. Mesma situação aqui. Então, guys, quanto é que dá esse limite? Que eu vou dar um zoom para facilitar para escrever. Bom, aqui é 0, mais 0 é 0, raiz quadrada é 0. Então o que a gente vê é que o denominador vai para 0. Significa que o denominador está ficando pequeno. Se o denominador fica pequeno, toda a tua função fica grande. Então, isso tende a ir para infinito, já que fica grande. E como aqui tem sinal, aliás não tem sinal, tudo é positivo, então a gente conclui que esse limite vai dar infinito. Portanto, a nossa sequência, já que o limite deu infinito, é divergente. Lembre-se que para ser convergente, nosso limite tem que dar um número. Aí eu coloco aqui como a resposta para a nossa pergunta, a sequência. Coloco a n, não precisa especificar quem é a sequência. A n, que a gente já sabe, é divergente. Pois você pode colocar aqui, seu limite é igual a infinito. E a maneira mais simples de escrever isso é usando essa setinha. A n tende a infinito, ou diverge para infinito. Ok, próximo exemplo. Esse exemplo aqui, guys, ele tem o ln, limite ln de n sobre n. Então tem um monte de n aí. É um pouco mais simples do que parece. Na grande maioria dos casos que tem ln, a gente vai usar aquela técnica de passar para uma função contínua. Como assim? Trocar o n por x. Então, troque o n por x para a gente analisar como função e não como sequência. Perceba que quando x vai para infinito, ln de x vai para infinito, devido ao gráfico do ln. Que o gráfico do ln, ele é dessa maneira aqui. É assim. Esse é o gráfico do ln. Vou fazer assim. Então, quando o x vai para infinito, que é ir para cá, o gráfico está subindo indefinidamente. Ou seja, vai para infinito. Então, quando o x vai para infinito, você está tendo infinito em cima, infinito embaixo. Você pode usar L'Hopital. E L'Hopital, derivada em cima é 1 sobre x, derivada embaixo é 1. Dessa forma, quando o x vai para infinito, 1 sobre infinito, 0.
Então a gente tem 0 dividido por 1, que é igual a 0. Está resolvido o nosso limite. Próximo. A sequência menos 1 elevado a n é convergente ou divergente? Aqui já não dá para trocar o n por x, porque vai ficar menos 1 elevado a x. E a gente não sabe como se comporta esse limite. Mas aqui dá para você expandir a sequência e já ter ideia. Se você expandir a n, ela é... Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é menos 1. Depois vem 1, que você vai trocar aqui. E só o fato de ter uma potência do menos 1 com n, já sabemos que essa sequência vai alternar os sinais. Então, menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Por aqui, guys, dá para ter ideia de se a sequência converge ou diverge. Converge ou diverge? Bom, olhando para os seus valores, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, você percebe que ela sempre vai alternar entre um valor e outro. Portanto, ela não se aproxima de nenhum valor. E a gente conclui que a n, já até podemos até colocar a resposta direto aqui, que é um R. Voltei. Resposta a n é divergente. Divergente. Lembre-se, para convergir, nossa sequência vai se aproximando de um número, mas como ela fica indo entre um número e voltando para o outro, 1 menos 1, 1 menos 1, ela não se aproxima, ela não se decide se ela quer ser 1 ou se ela quer ser menos 1. Então ela não converge, não se aproxima de nenhum outro. Próximo é esse aqui. Esse aqui também tem a potência menos 1 com o expoente n. Então já sabemos que alterna o sinal. Mas isso aqui é um pouco diferente. Porque se a gente se você quiser utilizar a mesma técnica que essa anterior, ou seja, quiser expandir, não vai dar para ter uma conclusão não. Vou mostrar para vocês a expansão aqui de AN. Nossa sequência, aqui eu esqueci a chave, guys, que é a sequência. Nossa sequência expandida aqui fica menos 1 sobre 1, que é menos 1, então não precisa colocar menos 1. O primeiro valor é para n igual a 1, que não se esqueçam. Aí o próximo é para n igual a 2, vai ficar 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3, 1 sobre 4, menos 1 sobre 5, 1 sobre 6 e assim sucessivamente. Você não entendeu direito, não ficou claro a expansão, você pode pausar aí o vídeo e fazer a substituição com calma. Então, guys, aqui você pode dizer, professor, ela não se decide. Um pouquinho diferente em relação a esse. Perceba que os valores já vão alternando, então já tem que fazer uma análise mais minuciosa. Inclusive, se você analisar direito, esses valores eles estão diminuindo. Por quê? Mesmo que alterne entre negativo e positivo, perceba que o fato de o numerador aumentar faz com que o número em si se torne cada vez menor. Então, mesmo que esteja alternando, o próximo número, se você olhar com direito, sempre vai estar mais próximo do zero. Então, aqui era menos 1, negativo. Pulou para um positivo mais próximo do zero. Pulou para um negativo mais próximo ainda. Isso aqui está mais próximo do zero. Pulou para um positivo mais próximo do zero. Então, a gente percebe que está se aproximando do zero. Professor, como assim mais próximo? Você fizer esses cálculos na calculadora, você vai ver que o número está cada vez mais próximo do zero. Aqui, por exemplo, é menos 0,33. Repete esse aqui. Aí aqui já pula para 0,25. Esse número está mais próximo do zero do que esse. Ok? Guys, mas isso ainda não mostra o limite. Como é que a gente vai ver? Tem um truque para limite de sequências, que na verdade é um teorema. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é isso aqui, ó. Limite... Se o limite de um módulo, de uma sequência, der zero, no módulo, se no módulo der zero, então o limite da minha sequência também vai ser zero. Que esse teorema quer dizer? Calculou no módulo, deu zero, sem o módulo vai dar zero também. Então a gente pode analisar aqui no módulo, e o módulo é bom porque elimina sinal. Se eu calcular no módulo, vou colocar aqui para vocês no módulo do menos 1 sobre n.
Como é que vai ficar o cálculo desse limite? Devido ao módulo, esse menos 1 elevado a n some. Por que some? Fica só 1. Porque o módulo mata o sinal. Isso aqui é 1 ou menos 1. E o módulo mata. E o n vai ficar n. Limite de 1 sobre n é 0. Então, no módulo deu 0 para nós. Conclusão é que nosso limite é 0. Então, isso implica que o nosso limite, que é esse aqui, será igual a 0. Capriche. Finalizou. Então está calculado. Absoluto, por que não usou aqui? Aqui, guys, se você usar o módulo, vai dar 1. Não dá 0, então não dá para usar o teorema. Esse teorema é só se o módulo der 0. Nesse exemplo aqui, o limite não dava 0, então você faz essa análise aqui. Okay? E o próximo nós vamos deixar para a próxima aula. Ah, não, o outro a gente vai deixar para a próxima aula. Tem mais um. Próxima aula não, próxima parte. Esse aqui, que esse aqui é com mais calma. Esse aqui, guys, eu vou precisar de todos uns detalhes. E como eu falei, nós não vamos nos aprofundarmos. Então eu só vou colocar o valor direto e dar uma breve explicada. Guys, isso aqui é o n fatorial, ok? E ele cresce quando o n vai para infinito, ele vai para infinito. Só que esse aqui, ele cresce muito mais rápido. Então, esse aqui chega, digamos, é como se chegasse ao infinito mais rápido que esse. Não tem como chegar ao infinito, é uma maneira de dizer. Então, como a potência cresce mais rápido, esse limite vai tender a 0. Mas quero deixar claro, tem toda uma cautela, toda uma conta, um processo que leva à conclusão que esse limite é 0. A gente não vai ver esse detalhe. Eu não vou mostrar aqui de fato a explicação por que é 0. Mas eu tenho que colocar porque esse limite a gente vai usar com frequência no futuro. Então lá no futuro vocês vão se adaptar direitinho. Se vocês verem nos exemplos, nos exercícios, vocês podem utilizar esse limite, ok? Thanks.